Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um programa, Jovens Destemidos, continuando sobre o filho da perdição, parte 2. Nós vamos ver sobre esse fanfarrão Satanás, esse imitador que não cria nada, só personifica, né? Nós vamos falar um pouco sobre o levantar dele e como que as obras dele, segundo o que o nosso profeta nos falou, né, nos alertou, o nosso chefe da tribo, como a visão do irmão Junior Jackson, que viu o irmão Branham sentado em um cavalo branco, e ele estava vestido de chefe de uma tribo, né? Então ele é o chefe da nossa tribo, e ele deu algumas advertências, nos mostrou o caminho para nós fugirmos desse filho da perdição. Então nós vamos em Mateus no capítulo 24, Mateus 24, verso 27. Diz assim, Mateus 24, 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe as obras do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas, como eu disse aqui, Satanás ele é um imitador. Observe o que Jesus também diz em Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18, diz assim: e disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, assim como o Filho do Homem ele é um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente, Jesus viu Satanás caindo como um raio. Então, ele é um imitador. Ele gosta de imitar tudo que Deus faz e tenta enganar o povo de Deus, querendo parecer Deus. Ele quer se parecer como Deus. E Daniel capítulo 8, verso 25 diz assim: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Prosperar o engano. E no seu coração se engrandecerá. E destruirá muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Estamos falando sobre o filho da perdição e nós estamos fazendo a conexão. Se você não assistiu o programa passado sobre o filho da perdição, assista para você entender o ponto que nós estamos entrando. Essa escritura de Daniel, capítulo 8, aqui no verso 25, que nós lemos, se conecta com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo fala sobre o filho da perdição. Agora, observe uma coisa aqui bem interessante sobre esse filho da perdição. Qual que é as táticas desse homem? Na mensagem A Vinha Verdadeira e a Vinha Falsa, o irmão Branham diz assim, no parágrafo 12: agora, vamos falar um pouco essa noite, se Deus quiser, apenas um pouco evangelístico velho. De um pouco evangelístico velho, talvez se o Senhor nos ajudar. A vinha verdadeira e a vinha falsa. Você conhece a maior história que já foi contada? A maior mentira que já foi contada é aquela que contém muita verdade. Agora, a maior mentira que já foi contada foi o que Satanás disse a Eva. Veja, tinha muita verdade nisso. E agora, você chega e diz algo que é realmente uma mentira. Ora, você não acredita nisso, você sabe melhor. Mas quando se trata de um lugar onde tem cerca de 99% de verdade e 1% de mentira, esse é o tipo enganador. Esse é o tipo que você tem que observar, é gentil e é exatamente nisso que o diabo é bom. Nós não precisamos falar muita coisa, né, desse parágrafo. A tática de Satanás. Olha no que ele é bom. Em mentir. A mentira dele tem 99% de verdade e 1% de mentira. 1% de mentira. Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Parágrafo 56, o irmão Branham diz assim: porém, Jeosafá, algo nele. Eu espero que Deus introduza isto em seus corações. Não é o tanto que você possa se educar. Não é o tanto que você possa ler. É o que Deus, por eleição, faz por você. Não depende do que corre ou do que é Deus que se compadece. Jeosafá disse:
Eles são homens finamente trajados. Não há dúvida que ele disse algo assim. Eles são inteligentes e os homens mais espertos que eu jamais ouvi. Eles são educados para o momento. Sua opção é unânime. Eles têm uma grande unidade entre si. Eles são espertos e têm uma porção da verdade para eles. Josafá se enganou porque viu que os profetas estavam unidos, todo mundo com uma voz e falando muito bonito. E eles falavam a verdade, ele via que ali tinha muita verdade naquilo que ele estava falando. E ele acreditou. Ele caiu na maior mentira de Satanás. A maior mentira que já foi contada, o irmão Brana diz, tem 99% de verdade nela. E é nisso que Satanás é bom, enganar com 99% de verdade e 1% ter mentira. E nisso ele vai levar muitos à queda. Vai levar muitos à queda, né? Por isso que o grupo é pequeno, e eu quero até aqui achar um parágrafo muito importante sobre isso. O que o irmão Brana diz sobre esse grupo muito pequeno? É um grupo muito pequeno que vai. Porque Satanás ele vai enganar muitos com esse 99%. Esse 99% dele aí de verdade, né? E 1% de mentira. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para os irmãos. Olha só. Na mensagem primeiro selo. Observe o que o irmão Brana diz aqui na mensagem primeiro selo, no parágrafo 93. Vou lá no 93. Aliás, vamos começar aqui no 92. O irmão Brana diz assim: isso deve ter sido traduzido ali, pois olhei nos lexos a mentira, não uma mentira, a mentira, a mesma que ele contou para Eva, porque eles sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eles não amam a verdade, eles têm prazer na iniquidade. A irmã Brana disse assim no 93, que afirmação, que coisa. Depois da noiva ser tirada, então este homem do pecado revelará a si mesmo. 94. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, tem sido eleita dentre cada era da igreja. Agora, outro dia eu fiz uma afirmação. Observe isso que o irmão Brano vai falar assim. Outro dia eu fiz uma afirmação. A noiva poderia ir para o lar e você nunca saberia nada sobre isso. Isso é verdade. A noiva vai sumir daqui e ninguém vai ficar sabendo de nada. Ela vai simplesmente desaparecer. Ninguém vai saber de nada. É isso que vai acontecer. A noiva sumindo daqui sem ninguém saber de nada. Então vamos continuar aqui no que nós estamos falando. Essa maior mentira. Na mensagem O Tempo de Colheita, no parágrafo 315, o irmão Brano diz assim: esta é a igreja que engana o próprio eleito se for possível. Observem, ela teve poder falso. Ela tirou parte da palavra, não tirou o restante disso. Qual é a maior mentira que já foi dita? Ela tem 99% de verdade nela. É assim que as pessoas fazem hoje. Elas têm tanto da verdade que elas enganariam os próprios eleitos. Mas uma palavra é tudo o que precisa. E eu provei isto pela Bíblia. Você acha que ele vai chegar com uma mentira? Uma mentira assim que todo mundo fala assim, não, isso daí é mentira, isso daí eu sei. O diabo não trabalha assim, nós lemos aqui o parágrafo. O diabo não trabalha assim com uma mentira, 100% mentira. Porque se ele trabalhasse assim, as pessoas iam logo notar. Mas ele é astuto, ele é sagaz. Ele vem com uma mentira que tem 99% de verdade. Mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 59, o irmão Brano diz assim, notem, porém, é o que eles produzem o que lhe mostra a diferença. Por seus frutos, disse Jesus, os conhecereis. O homem não colhe uvas de espinhos, ainda que os espinhos estejam ali, mesmo entre a vinha de uvas. Isso pode ser possível, porém o fruto o dirá. Que é o fruto? É a palavra. O fruto para a temporada. Isso é o que é seu ensinamento.
O ensinamento de quê? O ensinamento da temporada. O tempo que é. A doutrina do homem, doutrina denominacional, ou a palavra de Deus para a temporada. Agora, o tempo se vai tão rapidamente, poderemos ficar nisso por muito tempo. Porém, estou seguro que vocês aqui presentes, eu estou certo, que vocês através da nação podem ver o que estou tratando de lhes dizer. Porque não temos muito tempo, porém estou seguro que vocês aqui presentes, e estou certo que vocês através da nação podem ver o que estou tratando de lhes dizer. Porque não temos muito tempo para ficar nisso. Porém, que vocês possam ver que a unção cai sobre os injustos e os falsos mestres. Olha o que o Branco está falando. A unção cai sobre os injustos, os falsos mestres, e faz com que façam exatamente o que Deus lhes disse que não fizessem. Mas de todos os modos o farão. Porque não é culpa deles. Como pode um abrolho ser outra coisa mais do que um abrolho? Não importa quanta chuva boa caia sobre ele, tem que ser um abrolho. Por isso Jesus disse, serão tão parecidos que enganaria, se possível, mesmo os escolhidos, os quais estão nas raízes. Porém não é possível. Um trigo não pode fazer outra coisa senão dar trigo. Tudo que pode dar. Aí aqui entra no parágrafo que nós lemos, o Éden satânico. Nós lemos no programa passado, o irmão Brana falando que as pessoas ignorantemente adoram Satanás. No parágrafo 23 do Éden satânico, o irmão Brana diz assim, as pessoas ignorantemente adoram a Satanás, crendo que estão adorando a Deus, conforme estamos sobre aviso por profecia em 2 Tessalonicenses. Vamos obtê-lo um momento, se posso rapidamente, mas agradaria ler agora, tem escritura. Ora, irmão, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vem, a vinda do Senhor e o ajuntamento com Ele, como Deus recolherá seu povo a Ele nos dias finais, a reunião da gente do Senhor. Então, observe aí o que o irmão Bruno está falando. Vamos pular lá no parágrafo 25 dessa mesma mensagem do Éden satânico. Né? O irmão Bruno diz assim, esse engano da igreja hoje, vem o filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. Como que ele faz isso? 99% de verdade na mentira. É dessa maneira que ele faz. Porém, estão lhe adorando através de um credo, denominação, feita pelo homem, e credos que têm trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Qual que é o maior engano que o mundo jamais tinha conhecido? É a mesma mentira que Satanás fez para Eva. É a mesma mentira, com 99% de verdade. Não importa quanta palavra de Deus prometida para esse dia é pregada e vindicada, eles nem assim creem. Essa é a tática de Satanás. O filho da perdição se levantando, enganando aqueles. Se possível, essa mensagem enganaria até os escolhidos, porque é muito parecido, é muito próximo. É muito próximo. O irmão Brana usa credos e denominações, mas nós sabemos que agora está dentro da mensagem. Esse espírito está dentro da mensagem agora. Está muito perto. Está muito perto. Aí eu quero que os irmãos observem aqui, Daniel capítulo 8. Observa o que está escrito aqui. Ó. No verso 12. Esse chifre que cresceu de um outro chifre, que é o filho da perdição, que ele cresce lá para a terra formosa. Nós sabemos que a terra formosa é Israel, mas tem uma terra formosa espiritual também. Tem a terra formosa literal, que é Jerusalém, Israel, mas tem uma terra formosa hoje que ela é espiritual também, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E esse chifre está crescendo para onde? Para a terra formosa. Está vindo para cima da noiva, está tentando sufocar a noiva. Então no verso 12 diz assim de Daniel 8. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Então, para esse homem do pecado poder prosperar o seu engano, o que acontece? Como que ele faz? O que foi dado para ele para que o seu engano prosperasse? Foi dado um exército para ele. Não pensa que ele está sozinho, tem um exército que acompanha ele. Um exército está acompanhando. Quem que é esse exército? Será quem que é esse exército, né? Observa aqui. Ó. Nós vamos notar quem que é esse exército.
Vamos lá em Apocalipse 9:16, eu vou ler aqui para os irmãos. Você vai notar quem que é esse exército desse filho da perdição aí. Quem que é o exército? 9:16. Apocalipse 9:16, ó. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. O exército do super-homem de Satanás, o exército do filho da perdição é 200 milhões de demônios. São esse o número deles. 17. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre. Quando esses demônios foram soltos, observa aqui a história, irmãos. Quando eles foram soltos, eles foram para a esfera política primeiro. Eles entraram em Hitler, Mussolini, Stalin, e eles mataram a terça parte dos judeus. Como que eles mataram os judeus? Eles mataram com fogo, com fumaça e com enxofre. A terça parte dos judeus morreram. E esses 200 milhões vieram. Mas o irmão Brana diz que esses 200 milhões de demônios saíram da esfera política e vieram para a esfera religiosa agora. Os 200 milhões agora estão cercando a noiva do Senhor Jesus Cristo. Está sufocando a noiva do Senhor Jesus Cristo. Está vindo para a terra formosa o chifre. Você observa? Então, essa é a tática de Satanás. Ele tem um exército e ele engana e faz prosperar o seu engano. Faz prosperar o seu engano através de 99% de verdade e 1% de mentira. No próximo programa nós vamos continuar sobre esse assunto. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.